mais do que falar da reforma, do tempo que aqui nela se pode viver, acima dos 65 ou o que seja, vamos falar da relação da vida com a reforma e do ciclo de vida da reforma. Quando começamos a pensar nela, porquê? Em que termos? Em que medida, com mais ou menos conteúdo, essa capacidade de a perspectivar nos ajuda a conceber planos? Porque, de facto, o grande desafio, a grande complexidade da relação com a reforma é o de ter finalidades, é o de conceber objetivos e projetos que me levem a atuar em consonância. A convicção que temos é que sim, é um momento certo, por várias razões. Desde logo, e numa constatação meramente administrativa, os últimos 2 anos, não obstante a dureza do quebra do rendimento das famílias, foram anos em que a poupança aumentou. Mas mais do que isso, o que verdadeiramente nos parece interessante para podermos convocar a discussão neste momento é que a realidade portuguesa, aquilo que o Carlos e eu gostamos de chamar de nova realidade, porque contextualmente e por decreto, as bases com que nos moldamos como consumidores e decisores está a mudar, o Estado Social vai ser diferente, a capacidade de termos acesso à educação gratuita, saúde gratuita, reforma em determinados níveis vai mudar e essa consciência as pessoas estão a tê-la. E ao terem essa consciência, estão-se a refundar seriamente. De facto, o que hoje se observa na sociedade portuguesa e das muitas conversas que ao longo destes últimos anos tivemos, centenas largas de entrevistas e de inquéritos, percebemos que as pessoas estão a redefinir conceitos, estão a redefinir imagens, estão a redefinir prioridades. E por isso nos parece que este tema tão central porque à volta dele se fala do ponto de vista político e do ponto de vista mediático, mas tão central para as nossas vidas, pode ser discutido com uma ambição diferente e com uma objetividade diferente. Porquê a palavra inovar? Discutimos muito, devíamos forçá-la com este peso ou não. Pareceu-nos que sim. Desde logo, e como podem ver pela lógica da seta, porque estamos a falar de uma necessidade prospectiva de mudança. Dificilmente vamos resolver o problema de muitas das pessoas que já hoje estão na reforma e que já hoje estão condicionadas por ciclos de vida, se calhar, pouco pautados na preparação dessa reforma. Quisemos também convocar para esta discussão uma abordagem de inovação. A solução, ou as soluções, não são individuais. São do conjugar de forças e perceber que forças são essas, qual é o papel possível de cada um. E de facto é muito curioso observar que para pensarmos, ou para começarmos a pensar na inovação séria da reforma, é preciso chamar esta gente toda para a mesa. As pessoas, os indivíduos, as famílias, o Estado, a sociedade, o mercado. E esta é a primeira ideia fundamental para podermos trabalhar a sério sobre o tema da inovação. É que quando se trata de temas tão complexos como este, de facto é preciso convocar todos. E nós, mesmo nesta sala, estamos todos representados neste gráfico. Como ponto de partida para a reflexão, neste processo que tentámos que fosse sistemático de inovação, foi perceber o modelo incumbente. É um modelo que pauta 3 grandes descontinuidades. E de facto esse parece-nos que é o assunto central desta discussão. Quão cada um de nós aceita que haja um momento da sua vida de significativas descontinuidades. A primeira é técnica. Muda o perfil da minha remuneração. Até este dia tenho salários, a partir deste dia tenho reforma, pensão, o que lhe queiramos chamar, mas para além desta dimensão técnica, há uma dimensão mais qualitativa que tem a ver com a noção de que eu condiciono o que vou ganhar. Este momento pauta o que nós chamamos de um fim de espaço e tempos fixos. Bem ou mal, até esta altura, a nossa vida é regulada. Tem horários, tem dias, tem hábitos. Há uma capacidade de encher as 24 horas do dia que está definida. Este tempo obriga-nos a reinventar o tempo, a reinventar a capacidade de nos sentirmos úteis, de nos sentirmos capazes. E, finalmente, e numa lógica muito inspirada no próprio Alain de Botton, esta ideia curiosa de que quiçá das coisas mais complexas que este momento de reforma tem para cada um de nós é a perda de identidade. Há a pergunta óbvia que todos fazemos uns aos outros quando nos conhecemos, então, o senhor o que é que faz e tu o que é que fazes, de repente passa a ser reformado. E numa sociedade, como aqui foi dito, em que a ideia de reformado é uma ideia com ausência de conteúdo, há quase uma perda de qualidade social estranha e inaceitável, desde logo porque, como se viu hoje, em média as pessoas vão ter mais 20 anos pela frente. 20 anos em que se é menos na sociedade do que todos os outros é de uma estranheza quase inconcebível. A ideia das contemplações tem também a ver com a necessidade absoluta de mudar radicalmente e o mais cedo possível
a linguagem instalada, ou também a linguagem incumbente relativamente ao tema da reforma. E compete claramente a quem está empenhado em inovar a reforma, começar por mudar a linguagem. E uma das tais contemplações, dos tais conteúdos que precisamos de criar para os mais velhos, é esta noção de que eles são convocados para fazer a síntese do conhecimento do seu tempo e, com isso, fixar conhecimento para as próximas gerações. E a esta capacidade é preciso encontrar formas, mecanismos, para que os mais velhos sejam os guardiões de toda esta dinâmica que cada época vai produzindo. Todos nós, com a evidência dos mídias, mas também com a evidência do nosso cotidiano, percebemos que há duas dimensões, estranhamente, face àquilo que foi a história recente da sociedade portuguesa, novas no planear e no perspectivar a vida futura. Um é a certeza de que, por um conjunto de fatores, vou ter uma reforma menor. A outra tem a ver com a saúde. Até hoje, o próprio Estado garantiu à generalidade das pessoas que vivem esta fase da sua vida um acesso, de facto, tendencialmente gratuito. De repente, o que temos é uma progressiva e rápida arritmia entre o que serão soluções para manter mais tempo vivo e capacidade delas ter acesso. Diríamos que há dois saltos que podemos dar. Um é deixar de falar de preparar a reforma. Se calhar, o que temos que ter cada vez mais é uma lógica de desenhar uma vida em continuidade. Claro que há de haver uma reforma, claro que há de haver um momento em que aquelas 3 descontinuidades de que falei atrás existirão. Mas é a minha vida. Continuo a ter o meu espectro de relações, de famílias, de objetivos, de capacidades e, portanto, ter esta capacidade de desenhar uma vida em continuidade é para nós central. A outra, agarrada a esta, é que se calhar a lógica de poupar para a reforma, no sentido de que é um exercício facilmente quantificável, planeável, em que eu tenho objetivos, em que eu sei medir os ganhos e os não ganhos, é em si, se calhar, uma indução errada ao desafio. Se eu assumir que o que eu tenho que ter é capacidade de investir na reforma, então a lógica como olho para esta preparação é muito mais do que financeira. E o que se pede aos operadores de mercado é que consigam compreender bem, não apenas numa lógica de CRM, nem numa lógica demográfica clássica, mas compreender bem quando é que surgem momentos cruciais sobre os quais a ideia de investir na reforma, nessa tal reforma vista desta maneira, pode fazer sentido. E assim, se percebermos e se sairmos daqui conscientes de que cada um de nós pode percorrer aquele processo de contemplações, com mais filosofia, com menos, com mais pragmatismo, com menos, com mais receio, com mais proatividade, se percebermos qual é o nosso papel, individualmente, eu, Rui Dias Alves, como pai, o Carlos como pai e como investigador, outros que aqui estão como decisores e gestores, qual é o nosso papel neste sistema, se assumirmos que globalmente há um espaço de redefinição de morfologias, de tipologias, de léxicos, então será pelo menos mais fácil, que não fácil em absoluto, passar à ação. E passando com uma ideia clara, a ideia de que este futuro de que o Carlos falou, desproporcional face àquilo que tradicionalmente foi a nossa imagem, desproporcional porque pautado de 25% de pessoas com mais de 65 anos daqui a 2 décadas, é um futuro que pode ser bom. Porque, da mesma forma, e retomando a ideia da síntese, gerações mais velhas, mais capazes, mais formadas, mais conscientes e mais maduras, têm em si um conjunto de externalidades para a sociedade imenso, particularmente novo. E é da capacidade de todos nós construirmos este futuro, começando e percebendo que, se calhar, o primeiro passo é nós próprios termos uma visão do que queremos para esse futuro, nos permitirá, a partir daí, que a discussão seja uma discussão de mercados, de procura e de oferta, e de um Estado que poderá ser muito mais polis e muito menos discussão ansiosa de quão sustentável é a longo prazo. Muito obrigado.